Se você é um amante da história, fascinado por reviravoltas que mudam o destino de nações inteiras, então prepare-se, porque vamos desvendar um pacto secreto, uma manobra de poder que redesenhou a Península Ibérica e uniu dois dos maiores impérios do mundo sob uma única coroa. Se você é curioso sobre impérios e acredita que eles são forjados apenas a ferro e fogo, em campos de batalha sangrentos, então você precisa ouvir como uma complexa teia de laços de sangue e diplomacia astuta uniu duas nações rivais. E se você gosta de alianças surpreendentes, de suspenses políticos onde o destino de milhões é decidido em salas de conselho e por meio de documentos selados, então você precisa mergulhar neste drama do século XVI. Imagine o cenário: o final do século XVI. A era dos descobrimentos está em seu auge. Portugal, uma nação pequena, comanda um império marítimo colossal. Suas caravelas dominam as rotas de especiarias da Ásia e suas feitorias se espalham pelas costas da África e do Brasil, trazendo riquezas inimagináveis para Lisboa. Ao seu lado, a poderosa Espanha, unificada e fortalecida, controla um império ainda maior nas Américas, de onde flui um rio de prata e ouro que financia os exércitos mais temidos da Europa. Eram vizinhos, rivais e, ao mesmo tempo, profundamente interligados por uma complexa rede de casamentos reais, uma dança geopolítica de competição e cooperação. Mas em 1578, essa dança delicada foi abruptamente interrompida. O jovem rei de Portugal, Dom Sebastião, movido por um fervor cruzado e um desejo de glória, liderou uma expedição desastrosa ao Marrocos. Na Batalha de Alcácer Quibir, o exército português foi aniquilado, e o rei, jovem, idealista e sem filhos, desapareceu em combate. Seu corpo nunca foi recuperado. A morte de Dom Sebastião mergulhou Portugal em uma crise sem precedentes. O trono passou para seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, um homem idoso e, por sua vocação religiosa, também sem herdeiros. O futuro da dinastia de Avis, que governava Portugal há 200 anos, estava por um fio. A nação prendeu a respiração. Quem seria o próximo rei? Vários pretendentes surgiram, cada um com sua própria reivindicação baseada em complexas linhas de parentesco. Havia Catarina, duquesa de Bragança, uma nobre portuguesa com forte apoio interno. Havia Dom Antônio, prior do Crato, carismático e popular entre o povo. E havia o mais poderoso de todos, Filipe II, o rei da Espanha, neto do rei português Dom Manuel I. Sua reivindicação dinástica era uma das mais fortes, e ele tinha algo que os outros não tinham: o exército mais formidável da Europa e o ouro das Américas, para financiar sua ambição. Em 1580, com a morte do cardeal-rei, a crise atingiu seu ápice. Portugal estava à beira do abismo, com um trono vago e a sombra da Espanha se projetando sobre a fronteira. Filipe II, vendo sua oportunidade, não hesitou. Ele interveio, mas sua jogada foi genial. Ele usou tanto a força quanto a lei. Enquanto seu exército, liderado pelo temido Duque de Alba, avançava para subjugar a resistência liderada por Dom Antônio, sua principal arma era outra. Não foi uma simples conquista com a espada cruzando fronteiras. Foi uma coroação por direito. Em 1581, nas cortes de Tomar, Filipe II foi aclamado rei de Portugal como Filipe I. Ele fez uma promessa crucial à nobreza e ao clero português. A união seria puramente pessoal. O resultado? A União Ibérica. Um laço dinástico que uniria os dois impérios por 60 anos. Pelo juramento de Tomar, Filipe prometeu que Portugal manteria suas próprias leis, sua própria moeda, seus próprios tribunais e seu próprio império. O português continuaria sendo a língua oficial, e os cargos no governo e nas colônias seriam ocupados por portugueses. Era uma união de coroas, não de reinos, mas a realidade era inegável. Os reis espanhóis da dinastia Habsburgo agora governavam Lisboa e Madrid a partir do mesmo trono. Pela primeira vez na história,
Um único monarca reinava sobre um império onde o sol verdadeiramente nunca se punha. Rotas comerciais, rivalidades coloniais e as delicadas hierarquias das elites locais. Tudo mudou à medida que as duas coroas se alinhavam. A união que prometia força e estabilidade também arrastou Portugal para os conflitos da Espanha. Os inimigos de Madrid, como a Holanda e a Inglaterra, tornaram-se inimigos de Lisboa. O descontentamento começou a fermentar sob a superfície. A promessa de autonomia parecia se desgastar com o tempo, e o fardo dos impostos para financiar as guerras espanholas crescia. A resistência, a guerra e a política em constante mudança da Europa começaram a corroer os pilares da União. Até que, em 1640, a nobreza portuguesa, cansada do domínio estrangeiro e aproveitando a fraqueza da Espanha, envolvida na Guerra dos 30 Anos, decidiu que era hora de restaurar a independência. A União, forjada por uma crise de sucessão, foi desfeita por uma revolução palaciana. A história da União Ibérica é uma lição fascinante de como reivindicações pessoais, laços dinásticos e manobras políticas podem redesenhar impérios sem um único campo de batalha decisivo para iniciá-la. Foi uma partilha de coroas de curta duração, um capítulo complexo na história de Portugal e Espanha, mas uma que deixou longos e profundos ecos através dos oceanos e fronteiras, moldando o futuro do Brasil, da Europa e do mundo. Quer saber mais sobre as intrigas, as batalhas e as consequências desta união? Quer descobrir como Portugal finalmente reconquistou sua independência? Então continue assistindo.